Olá, minhas irmãs, meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui e também a sua família representada por você ou pelos membros que participam aí. Meu grande abraço e agradecimento a cada um que ouve aqui ao vivo ou gravado este Evangelho no Lar. Agradecendo a Deus também, o nosso Pai, por mais um dia que estamos encarnados, com as possibilidades de crescimento espiritual, para o nosso aprimoramento moral. Encarnação, reencarnação, é aprimoramento do espírito, refinamento das ideias, aprendizado. Agradecendo também a cada um que colabora aqui com o canal, curtindo, compartilhando e pedindo que vocês continuem ajudando para que este conteúdo chegue a mais pessoas, a mais corações amigos que precisam ouvir o que aqui é dito. Vamos pedindo a autorização ao Mestre Amigo Jesus para iniciarmos o Evangelho no Lar, agradecendo a Ele também pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo desculpas aos que vêm aqui ouvir às 6 horas. Hoje não conseguimos entrar no horário, peço perdão para vocês, mas vamos continuar. O importante é não deixarmos de fazer o Evangelho no Lar. Eu espero aí que vocês também entrem em sintonia, lembrando sempre, trazendo no pensamento algum local que te tranquilize, esqueça os medos, as angústias da semana que todos nós passamos, as dúvidas neste momento, e vamos abrir o nosso pensamento, o nosso psiquismo, para recebermos os esclarecimentos que a espiritualidade irá nos intuir no dia de hoje, pedindo também que possa gravar no nosso consciente, inconsciente, as informações aqui, para que possamos juntos aplicar no nosso dia a dia o que nós aprendemos, o que nós estamos aqui a cada domingo e a cada semana, nos dedicando fielmente para aprender. Não estamos aqui à toa. Pai querido, bondoso, nosso Deus, estamos aqui reunidos, eu, a família, na luz do Espiritismo, os encarnados e desencarnados, ligados de alguma forma espiritualmente. Nenhum grupo se faz por mero acaso. Então, querido Deus, nos ajude agora, eu que estou aqui na fala, na intuição necessária para este Evangelho. Os nossos irmãos que estão neste momento realizando a caridade de me escutar, estão também trabalhando no bem. Peço por eles, cada um deles, muitos eu não sei o nome, não sei aonde estão, mas que essa vibração que é emitida aqui neste momento de oração e de Evangelho possa os atingir, seja aonde eles estiverem, seja em qual situação este Evangelho os encontre, numa situação de angústia, de problemas materiais ou espirituais. Que uma réstia de luz possa entrar em suas residências, nos seus perispíritos, e que possamos juntos agradecer ao nome do Senhor, para que mais uma vez cumpramos os nossos propósitos na nossa encarnação. Que assim seja. Graças a Deus, iniciando o nosso Evangelho no Lar. Mês de janeiro é mês de falarmos um pouco de saúde mental, alertarmos mais uma vez a saúde mental. A gente tem pontuado aqui, no ano todo a gente sempre traz um conteúdo ou outro, um alerta ou outro para cuidarmos da nossa saúde mental, tanto como a física. Para mim não existe essa separação, nós estamos encarnados e o corpo é o veículo do pensamento, e esse pensamento vem de diversos teóricos e também de alguns espíritos que vai nos dizer. O veículo do pensamento, inclusive Emmanuel e Joana de Ângeles, o corpo é a materialização do pensamento, refletidos num só e materializados ali para exercermos o nosso papel aqui na Terra. Portanto, o nosso corpo, este veículo a qual nós estamos ligados, célula a célula, pelo perispírito, ele é o nosso veículo de construção. E é ele, a nossa casa aqui, a verdadeira, até que nós deixemos o planeta, no momento da nossa desencarnação, ele será o veículo utilizado. E é claro que a mente reflete no corpo, isso nós já dissemos aqui em diversos evangelhos,
como a mente reflete no nosso corpo, tanto fisicamente como espiritualmente. Então, para nós que já compreendemos que o ser humano não é somente físico ou carne, popularmente conhecido, nós temos também o perispírito e nós também temos ali a alma, o fluido divino que Deus nos concede. Nós somos então uma tríade, ou quem sabe mais coisas a gente ainda não sabe, a gente está se desenvolvendo nos caminhos, mas o que nos importa é que nós não somos somente o físico. Temos algo em nós que sobrepassa o físico. É a nossa consciência, algo que está além. E a consciência, ela vem a todos nós. A nossa alma, algo que nos liga diretamente a Deus. E como que nós nos ligamos a Deus? Através das suas leis. Allan Kardec, em 1857, lança então o Livro dos Espíritos. Em diversas pesquisas e com muita ajuda do plano espiritual, o pesquisador começa a reunir diversas perguntas e ali didaticamente, com a ajuda do plano espiritual e também de colaboradores encarnados, temos então a grande enciclopédia espiritual. Não é só espírita. É espírita porque Kardec diz que para coisas novas precisamos de nomes novos. Mas a enciclopédia, o Livro dos Espíritos, deve ser estudado por todas as pessoas que assim entendem e compreendem a reencarnação. Então, se você está ouvindo este evangelho, mas você está vinculado a uma outra religião que tem por também princípio a reencarnação, como o candomblé, a umbanda, tantas outras, a gente poderia citar aqui, estude e reestude o Livro dos Espíritos. Tem muitas perguntas ali e muitas pessoas frequentam o Espiritismo sem conhecer as perguntas do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, é tão importante quanto o Evangelho, porque ali também somos tratados das nossas questões da alma. Mas o que nos importa aqui no estudo de hoje, nós alertamos sobre a saúde mental, mas nós vamos estudar um pouquinho um livro que eu achei bem interessante o estudo dele, que é As Leis Morais e a Saúde Mental. Então, a nossa base aqui, o nosso prefácio, a nossa introdução deste livro, neste Evangelho no Lar, seria a nossa consciência. Kardec, então, pergunta se somos, então, uma alma e temos uma consciência, como nós nos ligamos a Deus. Essa sabedoria, inteligência suprema que está ali na pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Kardec, então, estava curioso, queria saber o que é Deus. Em poucas palavras, os Espíritos respondem. Porém, são palavras muito profundas. Deus, então, seria a inteligência suprema, criador, ou seja, iniciador de tudo que nós vemos aqui. Essa força que nós ainda não conseguimos dar nome, desenhar na mente. Por isso, tantas religiões ao longo dos séculos desenharam Deus como um homem, como uma forma, colocaram Deus como um sexo biológico, como se ele estivesse aqui, vivenciando uma experiência. Mas Deus está muito além disso. E nos ligamos a Ele através da nossa consciência. Então Kardec perguntaria aos espíritos, aonde então está escrito as leis divinas? Os espíritos dizem, na consciência, em duas palavras. Espíritos ali que respondiam de forma bem simples, bem concisa, mas não se engane. As respostas do Livro dos Espíritos são profundas. Uma resposta daria para montarmos aí uma palestra. Então, são temas muito profundos e a gente alerta vocês para que vocês possam estudar, se vincular a grupos de estudo do Livro dos Espíritos e ir lendo. Não precisa de ler todas as perguntas de uma vez. Leia 2, 3 por dia ou uma por dia. Se nós lermos uma por dia e entendermos o que essa pergunta e resposta está falando, já estamos ali em grande aprendizado. Ao final de um ano, você vai ter lido 365, você vai ter aprendido muito mais. O que não dá é para ficarmos estacionados no aprendizado. Se combinarmos, então, uma pergunta do Livro dos Espíritos e um capítulo ali do Evangelho, ou um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, teremos, então,
um maior aprendizado ainda. Portanto, o livro dos Espíritos é fundamental para nós espíritas. Estamos falando aqui muito do Evangelho segundo o Espiritismo, mas estudarmos o livro dos Espíritos é também estudar o Evangelho do Cristo, porque nós estamos ali falando sobre todos os acontecimentos. A gente não pode falar hoje sobre todos, obviamente, porque a Terra já houve mais situações de evoluções nesses mais de 150 anos aí do Livro dos Espíritos, mas tem muitas perguntas ali que são atuais e que respondem questões, aflições, angústias que nós temos hoje na vida. Então esse autor ele vai trazer um pouco as leis naturais que estão descritas ali no Livro dos Espíritos. O que seria então essa lei? É a lei que direciona todos nós independente do planeta em que nós estejamos estagiando a nossa encarnação. Então, a espiritualidade trouxe na semana passada os vários mundos habitados no globo, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. Todo o planeta tem um motivo de estar ali. E para nós espíritas, com os ensinamentos dos espíritos superiores, nós aprendemos que cada planeta, independente se tem espírito encarnado ou se for uma estação ali de repouso espiritual, ele é utilizado. E como regemos esses planetas? Então, há em todos uma lei divina, ou uma lei natural, ou uma lei que governa todos esses planetas. Portanto, Deus coloca todos os homens em igualdade. Somos criados simples e ignorantes e vamos estagiando através das reencarnações, desenvolvendo a nossa consciência, o nosso psiquismo, através da matéria. A matéria nos sacode, nos acorda e nos dá o desafio para desenvolver o nosso sistema de inteligência, o nosso cognitivo. E assim é a evolução. Ninguém, absolutamente ninguém, fugirá às leis divinas e ninguém fugirá a uma em especial, a lei de causa e efeito, a lei de evolução. Falamos muito sobre ela aqui, mas por isso que eu quero trazer esse estudo aqui no Evangelho, porque nós temos que compreender também as outras leis, todas elas que nos abrangem. E como a gente sempre pontua aqui, todas as leis estão a cada milésimo de segundo velando por nós. Emmanuel vai dizer através de Chico, as leis de Deus velam por nós o tempo todo, porque elas nos protegem e elas estão em igualdade para todos nós, independente de onde você esteja, da sua classe social, da sua condição espiritual, ela é igual para todas. O que muda é o receptor. Você receberá de acordo com aquilo que produz espiritualmente falando, pessoal. Então, o que muda é a consciência do homem encarnado e também do que está no plano espiritual. Então, ela funciona ali como também lei de justiça, enfim. Mas o receptor que vai ali ter, dependendo de como ele está vibracionalmente, ele irá receber de bom grado ou não. Por isso também que influencia em muito a nossa saúde mental. Lembrando que estamos falando aqui na visão espírita. Não custa relembrar, né? O canal é espírita. Utilizamos a base espírita para estudarmos. Não temos problema com quem discorda. Aliás, Kardec vai nos dizer que discordar é saudável. O que nós não podemos fazer é desrespeitar o outro, desrespeitar quem pensa diferente ou quem é de outra religião. Isso não cabe ao espírita. O espírita respeita e nós também podemos discordar de um pensamento ou outro, sim, sem agressividade, sem desrespeito. A nossa base aqui é espírita. Eu sei que tem muitos amigos aqui, queridos inclusive, que são de outras religiões, gostam aqui de estudar conosco, são sempre bem-vindos. Então, se nós lermos aqui algo que vocês não concordam, não tem problema. Inclusive, podem deixar a opinião de vocês aí, não será apagado. Aqui o canal é aberto a todas as opiniões e a gente respeita cada um de vocês. É assim que eu aprendi a viver com a espiritualidade, a gente respeitando, inclusive, todas as religiões, todas as formas de pensar têm algo a nos ensinar. Até mesmo porque todas estão também cumprindo uma lei divina, que é a lei de adoração,
nós vamos estudar mais para frente. Então todas têm o mesmo propósito. Há uma adoração, uma reafirmação do que a gente pensa, do que a gente acredita. Então nós vamos começar aqui hoje da lei divina ou natural, que é o capítulo 1. Se Deus quiser, a gente vai começar a andar um pouco com esses estudos, assim, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre as leis. Dependendo da intuição da espiritualidade, nem sempre a gente vai trazer um evangelho atrás do outro sobre isso, porque pode ficar demasiadamente cansativo, porque aqui não é a meta nós estudarmos. A meta aqui do evangelho, pessoal, é a gente tentar esclarecer, diminuir a nossa angústia do viver através dos ensinamentos de Jesus, nosso mestre, nosso condutor, e também de benfeitores espirituais que vieram em nome do Cristo trazer alguma mensagem de amor. Então não é a nossa meta estudar o livro capítulo a capítulo, mas de acordo com a intuição a gente vai trazendo os esclarecimentos, porque a meta aqui é nós nos desprendermos um pouco do nosso dia a dia, recebermos o passe e aprendermos algo novo, sem dúvida, mas também falando um pouco sobre essas leis e como elas regem, e o nosso bom relacionamento com essas leis vai nos ajudar muito, inclusive na melhoria aí da nossa saúde mental, sem dúvida aí para nós espíritas. O autor desse livro é o Sérgio Luiz da Silva Lopes. É um estudo da terceira parte do livro dos Espíritos. E o capítulo 1, nós vamos falar aí sobre a lei divina ou natural. A pergunta 621, Kardec questiona os espíritos, aonde está escrita então a lei de Deus. Os espíritos respondem na consciência. Há uma resposta ainda mais sucinta, que esta que está em um livro dos Espíritos, quando, 4 questões depois, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido para servir de exemplo? Então, na 625, pergunta muito famosa aí no movimento espírita: quem é a pessoa, né, mais perfeita, de mais sã consciência e saúde mental que esteve aqui no planeta? Os espíritos respondem em uma única palavra: Jesus. Fala-nos o Espírito de verdade, que é através das diversas encarnações que o homem vai desvelando a lei natural, à medida que conhece a si mesmo, situando na consciência a matriz da lei divina. Essa colocação retira de qualquer livro, pessoa ou lugar a posse privilegiada da verdade. Termina com as disputas religiosas e com os conflitos de poder acerca das coisas divinas e situa a doutrina espírita como um norte sinalizador para qualquer área do conhecimento, apontando no próprio homem sua natureza essencial. Então, somos ali uma consciência que é ligada a Deus, temos também parte divina em nós, porque somos filhos dele, como Jesus também nos ensina que nós somos deuses e poderíamos fazer o que ele fez e muito mais se tivermos então fé. Qual que seria ali o combustível? A fé, a crença, acreditar, a ligação com o nosso Pai, como ele fazia quando meditava nos montes. E é interessante aqui o que o autor vai colocar sobre a verdade. Jesus vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que já está na nossa consciência, mas que nós nos fazemos surdos ao escutá-la. Por isso, temos que estar abertos a ouvir a nossa consciência. Aqui nós não estamos falando de intuição espiritual externa, pessoal. Porque quando é uma mediunidade, há uma intuição externa. É uma intuição interna. E ele coloca aqui como a verdade, ela não é exclusiva. Esse diamante poderoso, conhecido como verdade, não é exclusivo de nenhuma religião, muito menos do Espiritismo. Nós temos partes dessa verdade, como um todo. Nem no Espiritismo teremos a verdade completa, porque nós estamos aprendendo. Tanto que depois que Kardec escreve o livro, nós evoluímos bastante, nós conhecemos outras questões do plano espiritual. Chico Xavier falava que a verdade é como o céu azul imenso, e que o céu seria o espelho.
e que ele cai na terra e quebra-se em bilhões de pedaços. E cada um pega ali um pedacinho desse espelho e reflete a sua verdade. Então fiquemos atentos a isso, porque muitas das vezes não escutamos a nossa consciência e adoecemos também. As disputas religiosas têm sido responsáveis por muitas guerras no mundo, infelizmente, né? Quando não guerras propriamente ditas, também falamos das disputas religiosas habituais, tão frequentes em nosso meio. Cada qual pensa que a sua religião está a salvação absoluta para o ser humano. É assim que nascem os equívocos contraditórios das mensagens religiosas, que em essência são constituídos invariavelmente das mais belas mensagens morais, com a prática distorcida dos adeptos que acabam por desfigurar no comportamento o sentido perfeito dos que acreditam professar. Então aí também nós temos um ponto de estudo muito importante desta lei da consciência que está em nós. Primeiro, que cada um está num ciclo religioso ou filosófico ou de entendimento que ele suporta naquele momento. Então, poderia ser uma agressividade psicológica nós tentarmos impor a nossa verdade. Porque vejamos, você às vezes vai ter certeza no processo reencarnatório, isso te faz muito bem compreender a reencarnação, saber dos processos reencarnatórios, mas às vezes um parente, um amigo, um vizinho, ele tem ali na consciência dele uma outra realidade, ou ele ainda não se virou para ver esta realidade. Então seria ali soar como uma agressividade falar que ele só vai ser salvo ou aceito ou só vai evoluir se estiver naquele ciclo religioso. Quantos têm adoecido por esta questão de só aquele local é que pode me salvar, e colocamos todas as forças somente naquele local, naquele templo, ou naquele pastor, padre, palestrante, médium, enfim, como se fosse a salvação de todos nós. Tudo isso que eu disse aqui é importante como ferramenta para nos acordar a consciência. O que eu estou fazendo aqui, eu estou sendo utilizado como uma ferramenta apenas. Como eu, tem milhões ou bilhões de pessoas no mundo que poderão trazer essas ferramentas. Que ferramentas são essas? Mensagens, livros, vídeos, palestras, meditações. Cada religião, cada núcleo vai utilizar. E através disso, nós vamos ter processos de aprendizado. Tanto que se a sua consciência já está no nível X ou Y, não é maior ou menor, pessoal. Vamos olhar com equidade, com igualdade. Se você está numa consciência tal e você vai numa religião que pensa de outra forma, você pode se sentir mal naquele local. E não é espírito obsessor, não é espírito te perturbando, é a sua consciência, que para você aquilo ali já não faz sentido consciencial. Então vejamos bem, não é às vezes nem o ambiente vibracional, é a nossa consciência. E que para muitas pessoas aquele ambiente vai ser extremamente saudável. Para outros será insalubre, para outros será saudável, vai trazer felicidade. Por isso também que Jesus, se a gente for olhar dessa questão da felicidade, Jesus vai dizer, a verdadeira felicidade não é deste mundo. Ela é de outros mundos, do plano espiritual. Por quê? Porque a verdadeira, porque cada um de nós vamos sentir felicidade, a gente sente. Tem momentos que estamos felizes, momentos efêmeros, passam rápido, sim, mas é o que a gente sempre pontua aqui. Às vezes, o que me traz felicidade não é que te traz felicidade. Por que essa diferença? São verdades que nós vamos crescendo e aprendendo, combinando a cada momento, assim como nós temos diferenças, e é por isso que tem que se haver o respeito. O respeito a essas diferenças. Por isso também que o Espiritismo não é proselitista e não coloca uma imposição de religião. Ele está aberto a todo mundo que quiser ali conhecer, respeitando quando essa escolha advir do sujeito, ou seja, da pessoa que vai até lá e busca esse conhecimento. Tudo bem, a pessoa será muito bem acolhida e terá ali todos os instrumentos numa casa espírita, livros emprestados, informações de vídeos, de palestras, reuniões, mas advindo aí
de um processo de escolha da pessoa. Porque a imposição gera adoecimento. Podem reparar na vida de vocês, tudo que às vezes é muito imposto vai gerar uma resistência. Enquanto consciencialmente você não entender objetivamente e conscientemente o porquê você tem que fazer aquilo, o benefício sobre aquilo, você não irá conseguir de forma alguma se entregar de corpo, alma, perispírito, consciência aquele processo, ou vai se entregar de maneira rasa, de maneira morna. E o que Jesus nos diz? Não seja morno, seja frio ou quente. Ou vai ou não vai. Porque nós temos ali que ter um processo de entrega. Aí sim nós vamos aplicar a nossa verdade e seremos doadores e conseguiremos, enfim, realizarmos o que Francisco nos falava. A palavra pode até convencer, mas é o exemplo que arrasta, porque é através do exemplo que eu levo vibracionalmente pessoas que estão no mesmo patamar vibracional que eu. Veja bem, não é melhor e nem pior, não é bem e não é mal. É consciencial. Às vezes, para uma pessoa, uma coisa que faz muito ruim ao organismo dela, mas para ela faz bem, e ela só vai se livrar quando ela tiver a consciência daquilo. Consciencialmente. Então essa é a primeira lei que Kardec vai nos colocar. Está na consciência a ideia inata do bem e do mal. Essa frase muito nos importa. Como saber se eu estou no caminho do bem ou do mal? Sendo que eles podem mudar. As leis humanas podem mudar. Às vezes algo que é, entre aspas, considerado extremamente errado no Brasil, pode ser aceito em outro país, ou pode ser menos pior em outro. Aonde está, então, a lei que nos dita: isto não é bom, isto não vai te trazer frutos espirituais? Na nossa consciência. Porque independente das leis dos homens, que muitas delas podem ser feitas para beneficiar um grupo ou outro, porque nós ainda temos no meio político, infelizmente, muitas pessoas que estão ali não com o intuito de fazer realmente o bem, então leis sim podem ser criadas de forma desproporcional, mas não as leis divinas, essas não. Então, o que nos dará, nós enquanto espíritas, e aqui eu estendo espiritualistas, ou seja, que estamos aí num processo de aprendizado, de autoconscientização, o que nos fará então entender o que é bem e o que é mal? Através da consciência. Porque a consciência, essa que nós vamos falando aqui em todos os evangelhos, aqui nos alerta: opa, este caminho está um pouco conturbado. Vá com calma. O que nos atrapalha ouvir essa consciência? Pode sim ser um processo obsessivo. Mas, em primeiro lugar, antes de advir o processo obsessivo, um processo de fechamento nosso. Nós fechamos as portas para ouvir o processo consciencial. Nós vamos, então, no processo emocional. Nós não agimos um pouco mais racionalmente. E quando a gente vai agindo muito no emocional, aí nós podemos também ter um processo de adoecimento. Então culpamos bastante aí os obsessores, mas os obsessores muitas das vezes vêm na segunda etapa. Quando o emocional já está em desequilíbrio, quando a razão já foi para o ralo, aí nós vamos abrindo espaço para não ouvir a nossa consciência, mas ouvir do outro. Nós permitimos que o outro entre na consciência e tome um lugar que é por direito nosso. Porque Deus deu para cada um a consciência e ela é ligada a Deus. Portanto, toda vez que eu fecho as portas,
eu fecho as portas para Deus, para a minha racionalização. Não que Deus não seja emoção, Ele é muita emoção também, porque nós fomos criados e somos sim, precisamos dessas emoções. Quando o Espírito da Verdade cita Jesus como o tipo mais perfeito de modelo e guia que Deus ofereceu ao homem, ele nos apresenta o perfil do homem integral, possível de ser alcançado por qualquer ser humano. Então eu repito aqui, quando o Espírito da Verdade vai falar com Allan Kardec, quem é o homem mais perfeito, de consciência saudável? Jesus, eles irão responder. Ele é, então, um modelo que nós podemos seguir. Possível. É possível. Jesus é o homem que já venceu a ansiedade. Que maravilha, né, pessoal? Já tem o seu caráter reto. Já é equilibrado. Já era 2000 anos, né? Já tinha milhões de anos de evolução. Ah, William, Jesus chegou isso da noite para o dia? Não. Aprendizado, evolução. Mas se entregou. Jesus se entregou ao seu processo evolutivo. Não adianta a gente só se fechar. Só ficarmos no emocional. Para uma consciência saudável, nós temos que enfrentar. Ninguém vai aprender a controlar o emocional se não vivenciar o emocional. Ninguém tem controle se não gera ali um aprendizado. Jesus era brando no falar e no proceder. Por quê, né, pessoal? Jesus estava ligado na sua consciência com quem? O que Jesus falou o tempo todo no Evangelho? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Em ligação consciencial. Ele se ligava ao Pai. E quando Jesus está ali naquela cena clássica no deserto, que vem ali os espíritos obsessores e oferecem todas as vantagens materiais, além de questões materiais também, facilidades na terra. Vocês têm alguma dúvida que Jesus ali cederia à tentação desses grupos de obsessores? Jamais. Porque um ser integral ligado a uma consciência cósmica universal não cairá em emoções mundanas, ou seja, do mundo. Não. Jesus não. Um espírito, vai nos dizer no livro dos Espíritos, o espírito que chega à escala de um espírito puro, um espírito crístico, não mais recai. Aconteceu com o mestre. Não caiu. Quando Jesus expressa suas palavras, não se contradiz. É a coerência manifesta entre o pensar e o sentir e o agir. Olha só, o que eu falei da razão. Sentimento, ação, agir, racionalização. Jesus era o equilíbrio perfeito entre o sentir e o agir. Exemplo vivo do perdão das ofensas. Amor incondicional a todos os seres. Vamos grifar bem isso aqui. Amor incondicional a todos os seres e a Deus sobre todas as coisas. Palavras do Mestre. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Consciência superior diante dos fatos da vida, vendo sempre além do presente. Médium por excelência, traduziu serenamente para o mundo a expressão viva de Deus. Jesus já não era médium de nenhum espírito, era médium de quê? De Deus, da sua consciência amplificada, a materialização. Por isso que muitas religiões falam, né? Jesus, a encarnação de Deus. Nós, enquanto espíritas, sabemos que Jesus é uma individualidade, mas não deixa de ser uma parte de Deus encarnada para nos ensinar
a energia de Deus, a consciência de Deus. É o próprio Cristo que asseverou: o reino de Deus está onde, pessoal? Aonde que Jesus falava que está o reino de Deus? Dentro de nós. Está lá em Lucas, capítulo 17, item 20 e 21. Vamos terminar, né? Tá muito bom o evangelho, mas já está chegando aí a 35 minutos. Já deu para vocês sentirem, né, um pouquinho da profundidade dos ensinamentos das leis. São ensinamentos bem profundos e eu acho que vocês já estão preparados para começar a compreender isso. Né? Nós já estamos chegando aí no evangelho de número 136. Já estudamos bastante, já estamos conscientes de quem nós somos, dos nossos deveres, da nossa missão enquanto espíritos encarnados. Então, vamos prosseguir para a nossa meditação agora, trazendo na nossa consciência a ligação com Deus, o nosso Pai. Vamos hoje fazer um autopasse, treinar também. Jesus falou que nós poderíamos pedir e também manifestar, como Ele fazia, em cada um de nós, a cura, a saúde integral. Em primeiro lugar, a nossa saúde emocional e também a nossa melhoria interna, física e perispiritual. Por isso você está nessa câmara, se ligando a Deus, e cada célula, cada gota de sangue, cada órgão, tanto espiritual, perispiritual, tanto físico, quanto no seu cérebro, essa ligação se faz e você se ilumina. E o seu contato com Deus é direto. Peça a Ele mentalmente o que você precisa. Se ligue dos pés, desde o dedo dos seus pés até os fios do seu cabelo. Tudo nesta ligação vibracional com Ele. E nós vamos sentindo as energias circulando, o passe sendo aplicado. Numa expansão única. Para cada um de nós, um sentimento diferente. Ressaltamos as nossas necessidades, pois ainda estamos encarnados. E vamos vibrando, nos melhorando, ascendendo, crescendo, fortalecendo e nos sentimos maiores. Vamos expandindo o nosso perispírito. Muitos se sentem aí neste momento como um balão. Parece que estamos inchados. É o leve desprendimento do perispírito que nos aproxima aí dos benfeitores para que também eles possam canalizar o passe. Nas expansões das nossas consciências, é nesse momento que nós entendemos mais ainda que somos muito mais além de matéria. Somos espíritos. Somos imortais. Que Jesus também, através dos benfeitores, nos permita este passe. Enquanto eu faço a prece final, vocês continuam aí, recebendo os fluidos, trazendo no pensamento os seus pedidos. Querido Deus, sabedoria infinita, Pai amado, neste momento estamos ligando-nos ao Senhor, por via da nossa consciência. Permita-nos, Deus, a expansão consciencial e o recebimento dessas boas energias, para que possamos, mais uma vez, reorganizar perispiritualmente, vibracionalmente, cada célula do nosso organismo, perispiritual e físico. Que possamos sair um pouco melhores do que entramos aqui neste momento de Evangelho. E que nesse momento possamos trazer nos pensamentos aqueles que estão em necessidade
oramos por eles. Em pensamento, você lembra o nome e o rosto da pessoa e peça. E que Jesus, o nosso Mestre, possa acolher os nossos pedidos. E neste momento, com muito amor, com muito carinho e com muita gratidão, nós pedimos a Jesus, a Deus, a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Com muita calma, vá sentindo lentamente o seu corpo. Mexendo um pouco as extremidades, lentamente, não tenha pressa. Respirando profundamente, recebendo mais um pouco dessas boas energias. E vamos agradecer a Deus. Tomar um pouquinho da água fluidificada. Vamos voltar, né, pessoal? Deixando aí, agradecendo ao plano espiritual que nos ajudou bastante hoje. Muito obrigado aos amigos espirituais que de forma direta ou indireta nos ajudam. Que Deus os abençoe. Quero deixar um abraço para todo mundo que está ouvindo. Deus os abençoe, obrigado pelo carinho. Peço que vocês continuem comentando. Deixa aí, nem que seja uma palavrinha, um desenho aí que vocês gostam de deixar, porque isso ajuda o Evangelho a atingir mais pessoas que precisam. Hoje eu não vou conseguir mandar o abraço devido ao horário, estou um pouquinho atrasado, mas recebam aí o meu abraço vibracional, que Deus os acalente nessa semana que está começando. Deus os abençoe e os ilumine. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo domingo, se Deus quiser.